Olá, olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast, Executores Podcast, e hoje em especial estamos fazendo o episódio B, já que o tema se alongou aqui, né, Renato? E não conseguimos, de fato, finalizar aí, porque é um tema bastante extenso e muito interessante, inclusive, e por isso estamos aqui no episódio B, dando continuidade ao tema que nós conversamos no episódio anterior. Então, dessa vez eu estou aqui fazendo as aberturas e seja bem-vindo aí, Renato, bom estar aqui de novo contigo e que a gente tenha um excelente papo aqui, de novo, né? É isso aí, papo muito bom. Vamos inclusive fazer um recap aí do que a gente falou, né? A gente estava falando sobre as diferenças, a diferença entre as gerações no mercado de trabalho, aí a gente abordou um pouquinho, né, sobre o que são essas gerações, quais são e em qual momento eles nasceram, o que mudou, né? E você trouxe até o ponto de que cada vez mais as gerações estão sendo encurtadas pela velocidade que as tecnologias estão sendo lançadas, né? Então a gente já tem até a geração beta. Olha só. Exato. E aí a gente entrou um pouquinho ali sobre mitos e verdades, né? Tem bastante informação que, de fato, as gerações se parecem, né? Mas tem muita coisa que tem mais a ver com a pessoa do que a geração. É importante a gente não rotular, né? E aí a gente falou sobre cultura organizacional, a importância da cultura, a importância da cultura ser desenhada pela empresa, né? Senão a cultura sempre vai existir, de fato. E aí a gente parou ali em prioridades por cada geração. Lembro que a gente falou sobre alguns priorizam hierarquia, subir de cargo, carreira, e outros priorizam qualidade de vida, tempo de qualidade, tempo livre, reconhecimento, entre outros. Então, chegamos no ponto que a gente fala sobre tecnologia e as gerações, sobre a influência, né, da tecnologia nas gerações, e a gente está ouvindo bastante falar aí sobre inteligência artificial, né, Paulinho? Tem mudado bastante o nosso dia a dia, inclusive, mas não é de hoje que a gente tem visto a tecnologia invadir as nossas casas. Posso até citar ali a invenção do telefone, né, que foi, salvo engano, em 1800 e pouco, e a TV de fato mudou como as famílias se reuniam. As pessoas tinham outras maneiras ali de se reunir, né? Ou era na mesa, ou era em algum jogo, ou em algum ambiente externo. E a TV uniu as famílias, né? E uniu fisicamente, mas distanciou, porque o foco não estava mais na conversa, estava ali na própria TV e no que estava sendo passado. Então, não é de hoje que a tecnologia tem influenciado nossas vidas, né? O que você acha desse ponto aí? Sim, eu acho que é um ponto super legal para a gente começar esse episódio, né? Considerando o que nós conversamos até esse determinado momento no episódio anterior e dando continuidade falando de um tema que está tão relevante, tão explícito, de modo geral, até para as pessoas menos informadas, que é o tema inteligência artificial e o quanto isso tem interferido na vida das pessoas no dia a dia. Como você disse, a gente já tem gerações consideradas a geração beta, que está chegando agora, nascendo agora, 2025, e é claro que estudiosos ainda estão entendendo como que vai funcionar essa geração, porque consideremos 2025, acabamos de começar, né? É uma geração que vem junto com o grande índice de uso das inteligências artificiais. A geração alfa, que é anterior, que é o pessoal aí nascido em 2010, 2013, por aí, é um pessoal que já está envolvido na internet e que começaram já a experimentar a inteligência artificial desde novos. E agora a gente está falando de uma nova geração, que é essa que nasceu praticamente junto. Porque vale lembrar que a inteligência artificial ela já existe há alguns anos. O que acontece é que agora foi de fato disseminado para qualquer pessoa e frequentemente surgindo novas. E está uma briga cada vez mais acirrada aí nas empresas de tecnologia por alcançarem padrões altíssimos de qualidade nesse sentido. Nós falamos ontem sobre a DeepSeek. Até quero me corrigir, porque eu falei DeepSync, DeepThink, né? Que seria outro significado, DeepSeek. E perfeito. Mostra o quanto que todos os mercados, principalmente os
os de maiores poderes aí tecnológicos estão investindo em IA. E o quanto que isso vai interferir no dia a dia de modo geral da população, e o quanto que cada geração vai ter mais ou menos aptidão e habilidade para usar da melhor maneira. Então, acho que vai fazer todo sentido com o que a gente vai falar. Ótimo ponto, Paulinho. Então, a primeira pergunta aqui é como você pensa que cada geração se adaptou? Né? Ali ponto para a gente discutir sobre a adaptação de cada geração ou a resistência à tecnologia. E aí, começando aqui, a gente ouve muito falar sobre aquelas frases, né, de quando se inventou a lâmpada, os fabricantes de velas ficaram revoltados, né? No nosso contexto mais recente, eu lembro bem do Uber chegando no Brasil. Então, isso não se limita ao Brasil, mas no mundo inteiro, né? Porém, no Brasil, meados ali de 2013, talvez, né, que foi quando a gente começou o smartphone a entrar mesmo na vida do brasileiro. Eu lembro bem do WhatsApp surgindo em 2013. E aí, esse acesso começou a multiplicar e as pessoas tinham massa de dados nas suas mãos, e a velocidade com o 3G também garantia que a gente conseguisse processamento suficiente. E aí o Uber já tinha alguns anos de desenvolvimento fora do país, chegou aqui no Brasil. Cara, filas e filas de taxistas protestando, fechando aeroporto, fechando ruas, porque, poxa, o táxi, ele era um monopólio. Mas você não tinha, até mesmo porque você, aqui na minha cidade tinha as lotações, né, que eram vans. Era o recurso ali mais rápido, talvez, de transporte. Porém, ele era gerido pela prefeitura. E quando você tinha alguém que saía dessa norma, era multado, né, porque era como se fosse um transporte irregular. E o mesmo foi tentado pro Uber, né? Levantou-se algumas pautas de que era um meio de transporte regular e tudo mais. Porém, o que eu acho que foi impossível retroceder, Paulinho, foi a experiência das pessoas que já estavam usando. Porque foi muito inusitado. E aí, quando você dá ao cliente um tipo de serviço, ele não vai querer um serviço muito bom, ele não vai querer retroceder para o anterior. E as pressões das massas aí, né, não deixaram isso acontecer, esse retrocesso. E a gente tem N exemplos. Sim. O que eu posso ver também é isso acontecendo com a inteligência artificial. Tem muita gente ainda ignorando o que está acontecendo, mas a gente está bastante ligado aqui, né, do potencial da inteligência artificial no nosso dia a dia e como ela pode ajudar até mesmo na sua casa, em tarefas que você pode terceirizar para IA. Enfim, como que você vê esse ponto de adaptação e resistência às transformações e a correlação com as gerações também, né? No último episódio nós falamos um pouco sobre essa questão de adaptação de cada geração, o quanto que elas se adaptam ou resistem a alguma mudança, e que, por exemplo, a pandemia fez com que acelerasse essa quebra de resistência. Isso foi uma das coisas que nós até falamos no anterior e faz todo sentido quando a gente pensa em IA, porque eu conheço diversas pessoas que nunca utilizaram, ou pessoas que talvez experimentaram ali, mas não gostaram muito, não entenderam como é que funciona. Mas eu acredito, assim como as outras tecnologias revolucionárias, elas servem para quebrar barreiras, facilitar a vida do ser humano, e a partir do momento que isso se prova ao longo do tempo, isso se mantém. Como você falou, o exemplo do Uber. Eu, quando eu vou em qualquer lugar, eu não procuro táxi mais, seja no Brasil ou fora. Eu vou direto atrás do Uber porque nós sabemos como funciona, praticidade, segurança e por aí vai. Da mesma forma, o uso das tecnologias. Quando dentro das organizações as pessoas começarem a se destacar porque ela faz um bom uso da IA e os outros profissionais não usam, automaticamente isso vai fomentar com que as outras também usem. Eu tenho exemplo, por exemplo, na família. Sogro, meu padrasto, eles aprenderam a usar a IA, por exemplo, na Alexa ali da Amazon. Inclusive, você está aí na sua casa, Alexa, toca uma música. E aí agora a Alexa vai estar tocando na casa de todo mundo que está ouvindo isso em áudio volume bom. Muito bem. Verdade. Mas falando sobre a Alexa, eu acho que é um ponto interessante, porque foi os primeiros experimentos que nós tivemos de tecnologia avançada, né, de inteligência artificial ao nosso alcance.
E as pessoas são resistentes até o ponto que elas verem que facilita a vida delas. Eu usei o exemplo do meu padrasto, do meu sogro, porque são pessoas aí, gerações. Meu sogro, geração X, e meu padrasto, geração Baby Boomer. Então, são diferentes perfis, muito mais difíceis de lidar com a tecnologia, mas a gente está falando de uma tecnologia que ouve e entende o que nós falamos, né? Então, eu acho que vai haver resistência, sim, mas à medida que nós começamos a ver resultados, as resistências vão caindo por terra, e quem tiver mais aptidão para se adaptar a isso, vai ganhar espaço com mais velocidade. Perfeito. E até mesmo, acho que a facilidade que você trouxe aqui, né? Quando você tem uma barreira, às vezes, de utilização, mesmo como foi o computador antes do Windows. Você tinha todo o acesso ao computador, era feito por código. Então imagina, né, como era complexo uma pessoa aprender a codar para depois dar os comandos e ali trabalhar com o computador. Foi impossível de as pessoas em casa terem acesso ao computador por conta disso. Mas aí a gente teve a invenção do Windows, que bastava, e o mouse também, né? Bastava você clicar numa janela, você abria, não precisava de um comando, e ficou muito mais fácil interagir. E aí a gente vê as cartas, né, que eram em papel indo para o e-mail, a gente vê algumas informações que antes eram trocadas dentro da própria companhia, né? Meu pai e um tio meu fala que tinha aqueles... Era como se fosse um mensageiro. Você anotava, você fazia o seu e-mail aqui à mão, anotava e o destino, né? O remetente, o destino no envelope, fechava com aquela cordinha, aí vinha um menino de, sei lá, de meia hora passando, recolhendo aqueles envelopes e ia destinando nas mesas, em outros setores. Imagina como a experiência mudou, né? Você manda um e-mail, o documento chega na hora. E aí a gente vê, Paulinho, inclusive abrindo um parênteses aqui, para como a tecnologia ela tem mudado países. Há relatos de que pela primeira vez, na verdade são números, fatos, que pela primeira vez a economia da Alemanha está decrescendo. Né? E quando a gente olha para serviço público e até mesmo para as indústrias alemãs, elas são muito tradicionais. Então, eu salvo engano, 20% das instituições ainda usam fax, cara, na Alemanha. Uau. E isso mostra um pouco de como eles são conservadores nesse sentido. Um carro alemão ele é super confiável, mas ele não muda tanto. Ele não é inovador. Se a gente for ver, por exemplo, a Volkswagen, inclusive que está passando também por um processo muito difícil, frente os carros chineses que estão anos-luzes ali no desenvolvimento dos carros elétricos. Então, olha a complexidade que a gente está falando. A não adaptação às tecnologias, ela pode prejudicar um país inteiro. Imagina a sua empresa. E aí, Paulinho, falando da correlação entre a tecnologia e as gerações, eu vejo com muito bons olhos o que a geração Y e Z pode trazer para o mercado de trabalho e tem trazido. Pessoas que são nativas digitais e principalmente ali aquele sentimento da geração Z de facilitar o trabalho. É comum dizer que chega uma pessoa da geração Z no trabalho, ela não sabe usar a planilha, nunca usou Excel, não sabe o que é o computador. Aí mostra também um pouquinho de falta de preparo. Mas por que não simplificar o que a gente já acha que é simples hoje? Por exemplo, fórmulas do Excel. Por que não pedir para inteligência artificial fazer esse trabalho que é mais difícil e focar em habilidades humanas? Eu acho que daqui para frente esse é o futuro e não tem mais para onde voltar. Então, se você aí que só focou em desenvolver habilidades hard skills, parabéns, mas o seu espaço vai ficar cada vez menor, porque quando a gente fala de hard skills ali, me referindo a habilidades com números, habilidades que você pode ser substituído pela máquina, você pode acabar perdendo função. Claro, pensamento crítico, capacidade de resolver problemas complexos, juntar ideias, acho que isso nunca vai terminar. Mas a pessoa que está ali, pega um relatório, todo dia ela faz aquele relatório, levanta informação, faz uma dinâmica, aquele basicão, a cada vez mais sem espaço. E aí a pergunta que fica, Paulinho, como manter o equilíbrio saudável, né, entre o que é bom, o que é tradicional e o que
é a inovação nessa questão de tecnologia? Primeiro, eu gosto de reforçar que, falando de hard skills e soft skills que você falou, que são as habilidades técnicas e as comportamentais, hoje as empresas já estão olhando mais para isso. E, de certo modo, nós já conseguimos perceber que as pessoas são contratadas pelos hard skills, pelos conhecimentos técnicos, mas são demitidas ou desligadas por falta de habilidades comportamentais. Então, Verdade. O que a IA está fazendo hoje é destacando ainda mais a diferenciação do que é técnico do que é comportamento. E o comportamento é onde o ser humano vai se diferenciar. E o que é técnico, não que não tenha necessidade de ter os humanos ali, mas vai ser muito mais amparado pelas IAs. Então, esse é um ponto bem relevante para a gente falar. E é bem isso. O que eu acredito como IA para médio e longo prazo é que ela vai assumir cada vez mais os papéis operacionais de contas mesmo, de papéis técnicos, e tudo que é relacional, tudo que é necessário para o ser humano vai ser feito através do próprio ser humano. Então, essa é a grande diferença. E aproveitando do tema que você me questionou aqui, acho que a gente pode pensar em... Me ajuda aqui. O que você quis dizer sobre essa questão de aproveitar? Não entendi sua dúvida. Repete a pergunta para mim, fazendo um favor, só para ver se eu não fugi do tema. Acho que não. Divaguei aqui. É como manter o equilíbrio, de fato, entre a inovação e o que é tradicional. Acho que você trouxe os pontos aí excelentes. E de fato, sobre as habilidades humanas, né? A gente precisa cada vez mais trabalhar essas habilidades. Eu vejo que, por exemplo, muitos colegas de profissão, engenheiros como nós, não tiveram a oportunidade que a gente teve de se desenvolver como gestores e tudo mais, ficaram ali bastante no técnico. E isso é um risco muito grande, né? Existe espaço para o especialista, né? As carreiras em Y, porém, cada vez mais é exigido que você saiba lidar com pessoas, porque imagina um engenheiro de software, e acontece muito, tá? O cara, ele se garante tanto ali no técnico que ele deixa a imagem dele de lado, a comunicação dele não liga muito, nas reuniões ele não se posiciona, ele não mostra cara, ele não liga a câmera. Às vezes o cara tá lá, até o Thales Gomes que brinca bastante, né, com isso. O cara tá lá de pijama, trabalhando às vezes da cama, e por isso ele não abre câmera. Esse profissional vai ter cada vez menos espaço, porque a máquina a gente já vê aí assumindo algumas funções de code e tem até o low code, né, que é você dar a possibilidade de pessoas que não entendem de código para programar e construir. Então, esse profissional ele precisa se movimentar, porque quando a gente fala de objetivos da companhia, a gente precisa comunicar, a gente não faz nada sozinho, né? Então, acho que esse equilíbrio, falando de tecnologia, é algo que a gente precisa se adaptar, mas a gente precisa também quebrar alguns paradigmas, né? E também tem coisas muito boas, Paulinho, que eu acho que devem ser mantidas. Por exemplo, responsabilidade extrema, né? Você ter disciplina, você ser uma pessoa que ensina os outros, né? Coisas que a gente vê muito nas gerações X e Baby Boomers, talvez ali, aquele sentimento de desenvolver outras pessoas, né? Aquele senhor de cabelo branco que tinha aquela facilidade para ensinar a gente quando a gente entrou no mercado de trabalho. Isso também é muito bem visto, porque a gente está falando de desenvolver pessoas. E esse ciclo é um círculo virtuoso. Então, eu acho que a gente cobriu bem esse ponto. E aí, indo para o próximo... E uma prática, só para fechar aqui, uma prática que é muito bem vista hoje no mercado, nesse sentido de ensinar, como você falou, é porque, lembra no episódio anterior que nós falamos que sempre a informação vinha top-down ali, de cima para baixo, então as pessoas mais novas sempre só tinham como referência as autoridades ou as pessoas mais velhas para ensinando, e hoje está horizontalizado o conhecimento. Com isso, boas técnicas para se aplicar no mercado de trabalho é não só os mais velhos ensinarem os mais novos, como vice-versa.
os mais novos Perfeito. ensinarem aquilo que é de expertise, que especialmente são as tecnologias mais novas que têm vindo agora, e é isso que vai fazer parte do nosso tema que a gente fala sobre lidar com diferentes gerações no mesmo ambiente de trabalho. Agora sim, pode Perfeito. seguir. Será que isso não é a chave para a gente ter um bom... como que eu posso dizer? Para a gente conseguir absorver todas as demandas geracionais e ainda assim caminhar para as mudanças do mundo, ter essas pessoas intencionalmente colocadas no mesmo ambiente de trabalho. Por exemplo, a gente fala muito sobre trabalho em squad, né? O que é squad? É você juntar pessoas de diferentes áreas para resolver um problema ou fazer um projeto. E ali, quando a gente fala de trabalho em squad, é pegar pessoas com não só de idades diferentes, mas de especialidades diferentes. E por que não trazer isso até mesmo para a sua área? Vamos supor que você é gestor de finanças. Equilibrar o seu time para que o seu time tenha pessoas ali mais experientes, que vão trazer bastante comportamentos que você talvez esteja alinhado com a sua cultura, e trazer pessoas novas que vão trazer essa necessidade de mudança, mas também elas precisam estar abertas para aprender mais sobre a cultura, sobre os valores que essas pessoas já têm aqui mais consolidados, né? Até porque você entrando no mercado de trabalho com 18 anos, boa parte do que você acredita ainda está em mudança, né? A gente ali vai amadurecer de fato perto dos 30 anos. Então é uma oportunidade até de colocar essas pessoas para trocarem e eu acho que é muito rico essa troca, Paulinho. Né? Colocar a gente ter essa oportunidade de ouvir pessoas que tiveram, né? Pô, esse senhorzinho aqui começou a trabalhar na época da máquina de escrever. E agora eu estou ensinando ele aqui a mexer no aplicativo. E ele vai me contar histórias também que vão me fazer mais resiliente. Acho que é um dos caminhos aí para a gente conseguir entregar as demandas das gerações e também o que a gente precisa para o nosso cliente. E um outro ponto, sim, Paulinho, quando a gente fala sobre estereótipos, é um perigo e estereotipar quem está dentro da companhia e às vezes se esquece que quem é o cliente também é de uma geração diferente muitas vezes. Então, se você não conseguir comunicar com a geração Z dentro da sua empresa, em breve você não vai conseguir comunicar com o vendedor que é a geração Z. Então, não, eu vou... Sim. Aqui só vai ter 40 a mais ou 50 a mais na minha empresa. Eu não suporto trabalhar com o pessoal. Eu acho que esse é um caminho muito arriscado. Primeiro porque não é assim que as coisas funcionam. A gente não acredita nisso. E outro ponto é porque o seu cliente, eventualmente, também vai ser um cliente que tem essa maneira de se comunicar. O vendedor que não quer mais falar no telefone. A empresa perene, né? Exato. Você pensa sobre isso? É difícil a gente falar sobre absolutismo. Eu não sou, assim, eu não acho que tudo tem que ser absoluto, tudo é uma regra, apesar de sermos engenheiros, né? Eu gosto muito quando a gente fala com advogados e os advogados dizem que tudo depende. E eu gosto um pouco disso porque, assim, lógico que não é 100% a regra, mas na minha visão eu tenho muita convicção de que as empresas que, primeiro, não se adaptam às novas tecnologias, mais cedo ou mais tarde elas vão perder espaço. E isso não estamos falando só de empresas de tecnologia, mas podemos olhar para o agro, podemos olhar para a indústria metalúrgica, comércio, varejo, por aí vai. Todas elas vão perder espaço se elas não estiverem inseridas no ambiente tecnológico. E aí a gente já entra no tema de inteligência artificial, que obviamente é algo que está muito latente e todas essas empresas de alguma forma ou têm ou terão soluções que têm a IA embarcada. Segundo ponto que eu acho que também tenho muita convicção que não vai ser muito positivo é as empresas terem só um ou dois perfis diferentes de gerações dentro delas. E aí reforça um pouco do que você falou. Quanto mais misto for o time, e digamos em questão de especialidades, habilidades e gerações, mais ideias criativas vão vir. Lembrando que o que é de criatividade é boa parte disso humano, né? As IAs podem ajudar, mas esse é o diferencial do ser humano, ser criativo, pensar em soluções, em diferentes produtos e serviços. E quando você une pessoas de diferentes mentalidades, isso vai te amplificar o potencial. Então, as empresas que olharem somente para determinado perfil, só quero esse perfil de profissional dentro da minha empresa,
Ela vai perder muita capacidade e com certeza vai perder espaço para os concorrentes que pensam um pouco diferente. E isso sem citar o lado dos clientes, você colocou muito bem. E os clientes necessariamente vão ser variados. E conforme o mercado vai avançando ao longo do tempo, novas gerações vão vindo e, por exemplo, geração Z, que hoje compõe aí em torno de 2% do mercado como um todo, vai abranger cada vez mais esse percentual. Os mais velhos estão se aposentando, sejam eles pela aposentadoria existente oferecida pelo INSS e tudo mais, ou por recursos próprios, né? As pessoas estão parando. E os mais novos estão chegando para o mercado. E ainda, além disso, existe uma tendência de aumento de taxa de sobrevivência. Então, as pessoas que vivem hoje 75, 76 anos, o índice de anos de vivência vai aumentar para 80, 90 anos, até 100, facilmente, com o avanço da tecnologia também. Tudo isso só para reforçar de que não adianta fugir das mudanças. A verdade é você estudar, se especializar para conseguir fazer com que a sua empresa seja de fato perene e passe de gerações para gerações e tenham bons resultados. Perfeito, perfeito. E aí um tema polêmico, né, Paulinho, quando a gente fala sobre diversidade e inclusão. Por muitos anos, e eu acho que ainda temos muitas empresas que pregam a diversidade e a inclusão, mas eu sempre vi que a diversidade ela tinha um esbarro quando você falava de idade. Então, empresas de tecnologia principalmente. Poxa, vamos fazer um time diverso? E ali você tem pessoas que têm uma orientação sexual XPTO diferente, ou acreditam numa religião diferente, por exemplo, os islâmicos, né? Ou trazer pessoas de raças diferentes, mas pouco se via sobre trazer pessoas mais velhas. Até porque a gente vê um preconceito no mercado de trabalho com pessoas que têm mais de 40 anos. E a dificuldade dessas pessoas de se recolocarem. Então, o movimento que está acontecendo hoje, e eu acho interessante, é retomar as bases, né? O porquê ser diverso. Ser diverso apenas para levantar uma bandeira ou algo, politizar o espaço de trabalho, acho que esse não é o caminho. Mas, de fato, ser diverso na sua... na concepção da palavra mesmo, né? E colocar as pessoas que são mais velhas, são mais maduras, dentro desse pacote da diversidade. Então, a gente vê muitas empresas mudando a sua rota, inclusive, né? O que você acha sobre esse ponto? Sobre esse movimento que está acontecendo? E como a gente pode trabalhar para que as empresas, de fato, tenham uma diversidade verdadeira e não superficial? Primeiro que eu sou muito a favor da diversidade no sentido de que realmente agrega mais. Eu acho que reforça um pouco do que eu falei anteriormente aqui. Quanto mais diverso for o time, mais ideias distintas, mais pontos de vista diferentes vão ser colocados na mesa para definição de regras, definição de novos produtos e por aí vai. Então, o primeiro ponto é que eu acho que sim, é um grande diferencial. E como você falou, acho que superficialmente as empresas entenderam que não faz sentido porque parou de dar renda. Se a gente pegar uma empresa que de fato olha para resultados e tem um time diverso, mas que trabalha em prol dos resultados, esse sim vai ter resultados positivos, vamos dizer assim. Então, acho que vai continuar tendo essa visão mais pautado realmente em resultados e não só para falar que tem. Até porque nós sabemos que hoje colaboradores têm o seu determinado custo ali para ter ele dentro da empresa. A empresa, quando ela faz a contratação, ela está visando a solução de um problema através daquele profissional contratado. E tudo isso vai fazer com que o caixa feche vermelho ou feche azul no fim do mês. Então, as empresas estão olhando cada vez mais para isso. Claro, temos algumas diferenças em questão de geração. Eu gostei do ponto que você falou sobre as carreiras Y, que é algo que eu acredito muito. Porque, especialmente gerações Baby Boomers, X e até a Y, nós assumimos cadeiras de liderança não porque queríamos ser, mas é porque era a única opção para ganhar mais. Não sei se você compartilha disso comigo, mas é o que eu já vi diversas vezes. Poxa, qual que é o caminho para eu ganhar mais? Eu preciso virar líder. E aí nós pegamos um profissional excelente operacional e aí colocamos ele como líder, ele se torna um líder mediano e infeliz. E o que tem acontecido é que as gerações mais recentes, especialmente a Z, que já temos mais tempo aí de mercado, é um pessoal
como nós vimos no último episódio, é um pessoal que não tem muita intenção de assumir cadeiras de liderança. E isso vai fazer com que, naturalmente, as empresas comecem a deixar o etarismo de lado e começar a puxar de novo essa liderança mais velha de idade, né, de experiência, para o trabalho novamente, porque vão precisar de líderes. E as gerações Z e os mais novos vão ter muitas aptidões, mas a liderança não vai ser uma das prioritárias. Então, necessariamente, nós vamos ter que colocar a gente mais velha de volta. Isso já é uma previsão que vai possivelmente acontecer, né? Uhum. Então, entende? Aí é um ponto que a gente fala sobre diversidade no ponto de vista de trazer resultados, e não só porque eu quero levantar uma bandeira ou defender uma causa sem necessariamente olhar para números. E aí, para fechar esse ponto, quando a gente fala de geração dos mais novos, geração Z e Alpha que está vindo por aqui, esse pessoal, eles de fato querem olhar para o trabalho como uma forma de pagar as contas e de se sobreviver, e não de viver em prol do trabalho. Então, essa cultura de alta performance, por exemplo, ela está muito mais enraizada nas gerações até a Y, millennials, do que nesse pessoal. E nós vamos ter que saber lidar com isso. Esses líderes mais velhos que vão começar a assumir de volta, eles vão ter que entender qual que é o limite mínimo e máximo ali. Porque se eu exigir alta performance, talvez não vai ser para esse tipo de profissional que vai fazer sentido eu colocar. Então, essa forma de lidar com a diversidade também vai fazer parte do nosso trabalho. Já faz hoje, né? Mas com certeza tem uma tendência a aumentar ao longo dos anos. Perfeito. Eu vou pegar esse seu ponto e trazer o contexto de que a gente falou no último episódio, né? E o corte geracional não obrigatoriamente define a pessoa. Então, nem todo mundo vai ser um Neymar. Né? Um time não é feito de estrelas. Um time é feito de pessoas que trabalham bem em conjunto. Mas, de fato, a gente quer pessoas de alta performance trabalhando com a gente. Vão ser todas as pessoas? Não. É a gaussiana, né, Paulinho? A gente vai ter ali maior parte na média, alguma parte ali como alta performance e outros como baixa performance. Isso é natural. Como encontrar as pessoas, mesmo numa geração que, quando a gente olha para o recorte geracional, tá? Não querem liderar, como encontrar essas pessoas que de fato são alta performance, que querem liderar? E aí eu tenho o meu ponto de vista. A gente fala que é o famoso PhD. Eu ouvi a primeira vez falando isso aí foi Jorge Paulo Lemann. Então, o que é o PhD? É o Poor, Hungry and Desperate to Get Rich. Ou seja, mesmo nesse ambiente da geração Z, que muitos não veem o trabalho como uma prioridade, e eu não estou falando que deveria, mas que tem as condições ali, talvez, de vida muito melhor do que a gente quando entrou no mercado de trabalho, né? Eu lembro que eu comecei a trabalhar porque eu queria meu dinheirinho. Não tinha, eu queria um dinheiro para ir no cinema ou para comprar algo que eu queria, uma roupa. Talvez a maioria dessas pessoas já vieram de uma situação financeira, econômica, que eles não precisam se preocupar muito com isso. E aí, mas a gente esquece que o Brasil, principalmente, ele é um país muito desigual. Né? E eu acredito muito em que pessoas que têm sonhos, pessoas que querem subir na vida, eles de fato vão dar a milha extra. E não estou generalizando para o outro lado também, falando que pessoas que têm as condições melhores socioeconômicas, elas são preguiçosas. Não é isso meu ponto aqui. Meu ponto é, existem pessoas famintas. Existem pessoas que, por exemplo, eu tenho um legado do meu pai aqui, estou falando hipoteticamente, né? Essa pessoa foi muito bem educada, mas ela quer fazer mais. E aí o desafio está como recrutar, encontrar essas pessoas. Então eu acho que o ponto-chave aqui nesse processo é, mais uma vez, não colocar rótulos, mas conhecer as pessoas. Então eu quero um líder, eu quero um coordenador. Não começa com esse corte de idade já, por início, né? Começa a medir pelas experiências. De fato, uma pessoa que tem mais anos de trabalho vai ter mais experiência. Você não vai colocar um menino de 18 anos para ser coordenador. Apesar que tem muito diretor de 22 aí, eu não sei como acontece esse tipo de coisa, né? O cara não tem experiência ali de 3 anos e já aparece lá no LinkedIn como
CEO, head, isso é incrível. Mas voltando ao ponto, na hora de procurar um líder, é preciso entender se ele tem o alinhamento que você precisa. É um alinhamento cultural, e se ele tem as skills que é preciso. E aí, Paulinho, quando fala de liderança, eu acredito que líder tem que ser um cara que busca alta performance. Porque se você não tem no líder uma figura de uma pessoa que quer ali dar uma milha extra, ele não vai inspirar ninguém no time a fazer isso. Isso não quer dizer que a gente já vai ter também diferença entre os líderes, né? Aqueles que são mais medianos, aqueles que estão também mais ali comprometidos e talvez numa fase da vida que queiram trabalhar mais, entregar mais. Mas eu acho que o líder em si, ele precisa ter esse espírito de, cara, eu preciso que você faça melhor amanhã. Como que a gente pode fazer melhor amanhã? Né? Porque o status quo, um líder não pode acreditar no status quo, vamos manter assim. Salvo algumas posições, né? Talvez posições mais ali operacionais, você tem que olhar muito pro dia a dia, mas ainda assim tem tempo para você olhar para melhorias. O que você acha disso, cara? Você entende por que a gente confirmou ali que grande parte da geração Z não tem intenção de ser líder? Eles não têm intenção de ser alta performance. Entende? Então, assim, tá casando a sua opinião, que eu concordo, com os fatos. Não quer dizer que são todos. A gente tá falando de uma média geral da humanidade. Então, essa classificação, ela tá abrangendo o mundo todo. Mas se a gente pensar que o nível, a quantidade de pessoas geração Z, estamos falando da Z, que é a principal que já está no mercado, não tem a intenção de ser líderes, e do mesmo modo, na mesma proporcionalidade, essas pessoas não têm intenção de ser alta performance, entendem que performando o mínimo é o ok, trabalhar por aquilo que ele ganha, porque é aquele negócio, normalmente você quer ser promovido, você entrega além para você depois ser reconhecido por aquele além. Então, se você quer ser um supervisor, você não sendo, você já tem que começar a entregar como tal. Né? E é isso que possivelmente essa galera não vai querer fazer. E, de novo, não são todos, mas é uma maioria. Estamos falando numericamente, a tendência é que tenhamos menos líderes de gerações Z, porque eles não têm intenção. E tá tudo bem. Essa aqui é a questão de saber lidar com as diferenças. E sempre vai ter espaço para quem quer fazer a média. Como você falou, o mercado ali, você tem um grupo de colaboradores, uma gaussiana, de que nem todos vão entregar alta performance e sempre vão ter aqueles que vão sair por performance abaixo do esperado. A questão é que nem todo mundo vai ser acima do esperado, porque senão eleva a régua e todo mundo empata e novamente a gente joga alguém para baixo. Né? Então, para mim é isso. Acho que tem... Pode falar. Aproveitando esse seu ponto, cara, eu acho que esse foi um dos meus principais erros quando eu comecei na carreira de liderança. Eu já tinha e tenho em mim esse espírito intraempreendedor de fazer sempre mais e melhor. E como eu fui desenvolvido e vi muito valor no que foi feito comigo pelo meu mentor, eu tentava ser mentor de todo mundo e fazer com que todo mundo saísse da zona de conforto, meio como se fosse um pensamento de coach mesmo, né? Sim. E aí, cara, como líder, você erra quando você olha todo mundo de um mesmo jeito. E aí que eu entendi que a liderança tem que ser personalizada. A gente já falou sobre isso, mas a importância do líder fazer o mapeamento, entender o que o liderado pensa, o que ele quer, quais são os objetivos. Porque, de fato, a gente precisa desse cara que quer ficar ali fazendo o básico. Imagina se todo mundo quisesse ser chefe, ser líder, ser empreendedor. Não é para todo mundo. E não precisa ser. Então, é identificar o perfil. Se tem um cara que faz muito bem o que ele faz, e aí quando a gente fala média, não é uma média ruim, né? Porque o média ruim ali é o cara que não faz nem o que é pago para fazer. Esse aí não tem que estar na sua companhia. Mas aquela pessoa que faz muito bem o trabalho dela, mas ela quer sair no horário, quer chegar no horário, ela não quer receber ligações depois do horário. Tudo bem. Coloque essa pessoa para fazer o que ela precisa fazer e ela vai ter o resultado do trabalho dela. Agora, quando um líder que tem esse perfil também de olhar muito para frente, de desenvolver as pessoas, força essas pessoas, cara, você tem que ser promovido ou você não pode ficar nessa cadeira, isso gera um incômodo naquela pessoa que ela não vai ter mais prazer no dia a dia.
ela vai ficar com aquele sentimento de que nunca é o bastante. Então, acho que é um cuidado que a gente tem que ter, para mais para menos, tem que ser o equilíbrio cabe aqui. E a leitura de cada profissional. E isso não tem como fazer, né, Paulinho, se a gente não tem conversas com os nossos liderados. É muito comum, por onde a gente passa, olhar para situações em que o liderado não fala com o líder há mais de 2 meses. Só fala por e-mail, WhatsApp, não tem um momento para se conversarem, para trocar ideias, para entender o momento de cada um. Então, acho que aqui, mais uma vez, comunicação. Né? A comunicação é muito importante. Sem dúvida. E é isso. Um dos problemas que possivelmente teremos com o aumento da quantidade de pessoas geração Z dentro do mercado, e vindo as alfas também, é turnover. É justamente por causa de uma liderança com uma cobrança excessiva. Nesse sentido, vamos nos alinhar, vamos nos comunicar com o nosso liderado e entender o que ele almeja. Porque muitas das vezes ele só almeja pagar as contas mesmo e para ele tá tudo bem. E se tiver tudo bem também para a empresa que ele está entregando, qual o problema? É o que acontece, e eu me coloco também nessa posição, porque eu também passei por situações semelhantes à sua, de achar que todo mundo queria crescer e todo mundo, eu fiquei assustado quando uma vez um colaborador falou para mim que estava tudo bem daquele jeito, que ele não queria crescer não. Eu falei, mas como assim não quer crescer? Ele falou, não, é isso, para mim tá ótimo, que eu já tô numa posição que já pago minhas contas, já tenho meu dinheirinho guardado, e se ele não tem ambição, cabe a ele decidir o que é melhor, entende? Exato. Isso não é certo ou errado. O que eu acho... exato. E o que eu acho que vai acontecer para as grandes organizações é que elas vão ter que rever esse método. Por exemplo, o formato de quarteirização talvez com o tempo precise ser revisto, como a gente passou em algumas empresas, né? Na hora de categorizar a performance dos colaboradores. E uma outra coisa é que as pessoas que de fato estão dispostas a dar uma milha extra, que é esse o ponto que você trouxe, eu acho que elas vão, além de ter sempre espaço no mercado, elas vão ser cada vez mais caras para serem contratadas. Porque todo mundo vai querer. Porque todo mundo fazendo o médio. Se você fizer um pouquinho além, você já vai se destacar e as empresas vão te querer. Então aí já fica a dica para quem aqui está nos ouvindo e é alguém que já faz parte dessa geração e também se coloca nessa posição de fazer só o que é pago, fazer o mínimo necessário. E até para os empregadores, para entender qual é a tendência de mercado, o que está para acontecer num futuro breve aqui e como vou lidar e preparar a minha base para isso. Acho que é um ponto interessante para a gente falar. Muito bom, Paulinho. Acho que a gente poderia ficar horas e horas aqui falando só sobre esse ponto, né? Tem muito insumo e tem muita história por trás disso, né? Muitas experiências que a gente teve e, cara, é complexo. Não tem como falar pra você. Se alguém chegar com uma fórmula pronta pra você e falar, deixa eu te dar a fórmula mágica sobre cultura, você vai ter que fazer... Cara, desconfia, porque o mundo tá cada vez mais complexo. E você vai ter que passar por quê? Por processo. Processo de aprendizado, processo de capacitação, processo de ensinar sua liderança, de ensinar pelo exemplo. Acho que esse é o principal, né? Que o líder deve fazer. Então não tem bala de prata, gente. É complexo. Por que eu falo isso, Paulinho? Porque ao mesmo tempo que a gente fala sobre a geração Z não querer cargos de liderança, na média ali, eu tô lembrando aqui de fatos e como essas pessoas precisam se sentir desafiadas muitas vezes. Poxa, o fazer todo dia a mesma coisa, eventualmente... Até mesmo por uma geração ansiosa, uma geração que tem muito estímulo, já é muito complicado. Então vem também a automação, que vai cada vez mais tirar essas atividades que são muito repetitivas, e entra aí o trabalho do líder de encorajar essas pessoas a, mesmo ela não querendo ser promovida, ela trabalhar de maneira diferente. Não quero ser promovido, cara. Tá, ok, mas... Você tá feliz do jeito que você trabalha? Não, eu gostaria de aprender uma coisa nova. Poxa, então deixa eu te dar uma tarefa que vai te desenvolver. E aí a gente une os objetivos da empresa, que precisa sair do ponto A para o ponto B, com uma pessoa que quer ser desenvolvida. E isso a gente não tá falando só de promoção. Então é algo que é papel do líder. E aí, mais uma vez, se você contratar errado, já começou com um grande problema. E se você não treinar o seu líder,
aí a gente tem um problema de fato que vai acontecer e vai ser cascateado para baixo. Né? O papel da liderança é muito importante. Sim, eu gosto de pensar, usando esses exemplos que você trouxe e alguns outros que eu também vivi, às vezes você tem uma pessoa ali trabalhando na sua equipe e ela está fazendo uma tarefa que notoriamente ela faz o básico porque não é aquilo que agrada. E por acaso surge a oportunidade dela fazer uma tarefa diferente, que é de necessidade da empresa, e aí você nota que ela faz com amor, com primazia. Assim, você fala que parece que a pessoa está com brilho realmente diferente na hora que ela está fazendo aquela tarefa. O porquê não prestar mais atenção nisso e entender se talvez outro departamento que aquela tarefa é mais relevante, quando houver oportunidade, não fazer esse movimento, né, de transferir essa pessoa de área. E a gente viu isso acontecer muitas vezes, eu vejo com frequência, quando a liderança está atenta e ela vê que, beleza, aquela pessoa está fazendo mais ou menos o trabalho ali, porque não é aquilo que de fato apetece, mas quando tem uma oportunidade de fazer algo de nível muito bom, aquela pessoa ela é super apta. Então, fazer esses movimentos de cadeira são muito estratégicos para a empresa e também para engajar cada um dos colaboradores de acordo com a sua expertise, de acordo com os seus graus de interesse. Muito bom, Paulinho. Cabe aqui, eu vou fazer um comentário e já vou mandar a imagem para a gente colocar aí na tela sobre o que é o estado de flow. Você já ouviu falar sobre esse estado de espírito? A gente pode chamar de estado de espírito ou sentimento, mas que é algo bom, né? Qual é a sua visão sobre isso, Paulinho? O que é o estado de flow? Cara, já ouviu falar? A gente puxa, primeiro, se a gente for pensar na palavra em si, de fluir, né? Está fluindo, está naturalmente seguindo. Então, para mim, o estado de flow é quando aquilo está seguindo em um formato natural e bom. É mais ou menos quando você está fazendo alguma coisa que, quando você nota, já se passaram algumas horas e você nem percebeu. Esse é um exemplo de quando você realmente adentrou no estado de flow. Você tem algum ponto para comentar sobre isso? Alguma definição aí pré-escrita? É isso. Inclusive, eu tenho Free Flow agora, né? Do pedágio. Eu desci esses dias lá para Ilhabela e o que é o Free Flow? É um pedágio que você passa e você não precisa parar. O que acontece no pedágio normalmente? A gente tem um gargalo. Vários carros, um processo que limita a sua velocidade e aí você limita a velocidade e você cria um gargalo. O contrário disso é o fluxo contínuo. E aí a gente pode até fazer um paralelo com o Lean, que é o fluxo contínuo. A gente busca sempre um fluxo contínuo, sem interrupções, sem variabilidade. Então, olhando para a tela aí, gente, o que é o flow? E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque, falando de desenvolvimento de pessoas, a gente tem que equilibrar os desafios, falando que as pessoas querem ser desafiadas em sua maioria, né, no mínimo nas atividades, no nível de atividade, fazer algo novo, e as habilidades. Então, se eu tiver ali do lado esquerdo, Paulinho, o desafio baixo e a habilidade baixa, eu estou em estado de apatia, triste e deprimido. Porque eu vejo esse cara, aquele cara que ele vai no trabalho, ele é pago para trabalhar 8 horas e ele consegue terminar o trabalho dele em 1. Imagina a tortura que é a vida do cara. Alguns gostam, né? Salvo exceção. Salvo as exceções aí. Na verdade, eu acho que é exceção, porque eu tento acreditar que é exceção, tá, Paulinho? Mas dependendo do ambiente, talvez isso aqui é a regra. Mas as pessoas que não querem trabalhar, existe. Mas quando você tem... E tem muita empresa que você, dono de empresa, que você não sabe que isso existe. Ociosidade. Em projetos Lean, em projetos de transformação, eu já tive a oportunidade de chegar numa área que a área tinha 70% de ociosidade. Entendeu? Então as pessoas ficavam papeando, não tinha trabalho. E aí a gente vê a apatia. Do outro lado, quando a gente vê habilidade alta e desafio alto, ou adequado, na verdade, e a habilidade está ali de acordo com o meu desafio, eu me sinto em estado de flow. Porque eu estou me sentindo desenvolvido, eu tenho as capacidades e habilidades que eu preciso para executar aquela tarefa. Então, esse é o melhor cenário. Eventualmente, em alguma situação, você não vai querer estar num estado de flow, você vai estar
feliz com um desafio tranquilo. Uma habilidade, você tem uma habilidade desenvolvida, mas você não quer ser muito desafiado. Então você vai estar em estado de relaxamento, né, com baixo desafio, confiante e satisfeito. Então não precisa estar em estado de flow, que é o que a gente fala de alta performance, para estar feliz. Sim. Se você tem um desafio baixo e você tem habilidade maior, você vai se sentir relaxado. Em alguns momentos da carreira é normal isso acontecer. Se você tem os desafios médios ali também e as habilidades mais altas, você está no estado de controle. Que é quando a gente fala que a cadeira está adequada, né? Geralmente quando a gente é promovido para uma função maior, a gente tem aquela, a cadeira está larga, eu tenho que crescer aqui em corpo para conseguir. Então o estado de... já é o risco que vai para o outro lado. É o estado de ansiedade ou excitação. É quando a gente tem uma habilidade média e o desafio está muito alto. Então, geralmente, a gente é promovido, Paulinho, para um estado de excitação. A gente fica focado e em alerta. Mas se a pessoa não é desenvolvida, ou se ela não foi desenvolvida basicamente, se as habilidades dela são habilidades baixas e o desafio está muito alto, entra na ansiedade. E é aí que é o principal ponto de risco. E qual é o papel do líder aqui? Na verdade, o que eu tenho visto muito, Paulinho, depois eu quero que você comente, é que muitas vezes as pessoas são promovidas ou são contratadas sem claridade das habilidades que elas precisam ter e sem claridade dos desafios daquela cadeira. E aí você entra para um desafio gigantesco, maior do que você sabia, e começa a dar aquela ansiedade. Aquela ansiedade de, poxa, eu não consigo, não estou desempenhando, ninguém me acompanha, não tenho one-on-one com meu líder, ele só me delarga as atividades, ele não delega. E falando da nossa geração Y e Z, a gente vê cada vez mais pessoas ansiosas, né? E muito da ansiedade vem pelo trabalho. Então, acho que é um ponto que a gente tem que tomar cuidado, né? Sobre o equilíbrio entre as habilidades e os desafios que a gente dá para o nosso liderado. Para a gente fechar esse parênteses aí das habilidades, né, e dos desafios que a gente está dando para as nossas equipes. O que você acha? Sim. Primeiro, acho que todos os momentos que nós estamos falando aqui, a comunicação é algo extremamente importante, né? A partir do momento que o líder ele consegue se comunicar com clareza com o seu liderado, ele vai conseguir alinhar expectativas, entender qual é o objetivo daquele colaborador como profissional, como pessoa, quanto tempo ele pretende estar naquele cargo e por aí vai. E aí sim, ir delimitando tarefas para desenvolver aquela pessoa e até entender se o próximo step ali, o próximo degrau, faz ou não sentido para ele. Então, essa conversa eu acho que está muito dentro de cada relação entre líder e liderado para saber como posicionar dentro da empresa. Porque o que acontece muitas das vezes, como nós falamos, é que a pessoa está olhando o salário maior e não necessariamente se aquela tarefa faz sentido para a carreira dela, como médio e longo prazo. E aí assume um compromisso porque quer ganhar mais, que boa parte das empresas é a única forma. E aí depois que subiu, vê que não é, 3 meses ali, experiência, não passou, perde o emprego, porque não tem, apesar dela ser uma boa profissional ali no cargo anterior, ela não pode retroceder, voltar salário e tudo mais, a menos que haja uma demissão, né, e todo o processo que a gente sabe. Então, eu acho que o erro está aí um pouco, primeiro de não ter uma carreira que possibilita aquela pessoa seguir um caminho que realmente ela quer, a ansiedade da pessoa que quer ganhar mais de modo urgente. Perfeito. Porque aí a gente entra num ponto muito específico que a gente começa a notar. Eu tenho um filho pequeno em casa, você tem 2 aí na sua, e nós temos um desafio muito grande de colocar nãos na vida dessa galerinha que está chegando. Porque a tecnologia ela possibilita muito sims. E aí a gente pode falar de dopamina e o quanto que as tecnologias possibilitam essa educação cerebral aí de uma forma a dar recompensas fáceis. E a questão é, não tenho não. E aí não existe um mundo de 1000 maravilhas fora de casa. A verdade, se nós não prepararmos os jovens que estão entrando no mercado agora, e aí cabe para a liderança, você está recebendo um estagiário, está recebendo um colaborador novo, é jogar o jogo de verdade, é pôr na mesa as realidades, porque o mundo não é justo e muitas das vezes, muitos desafios você não vai concordar e vai ter que enfrentar.
E eu acho que esse é um desafio que nós vamos enfrentar daqui para frente, que é uma geração que foi educada somente com sims em casa, e quando eles se depararem com o primeiro não, e quando eu falo não é de modo bastante abrangente, é falar de que talvez uma ideia dele não foi aceita, né? ou que ele tomou, alguma frustração, algum problema que ele não gostaria de ouvir ou de ver, e vai ter que saber lidar com isso. E essas gerações, justamente porque a tecnologia traz muita coisa legal pra gente. Então você quer ver um filme, você tem ali. Você quer quer jogar alguma coisa, quer falar com alguém, é tudo muito fácil, tá muito na palma da mão. E quando nós partimos para uma realidade, a gente começa a ver que o mercado de trabalho tem desafios, as pessoas não vão ser perfeitas, e nem as empresas, e isso faz com que a gente tenha que ter flexibilidade e resiliência para lidar com desafios. E gerações assim, muitas das vezes no primeiro não, ela vai querer trocar de emprego, vai querer sair. Se não tiver no seu estado de flow ou próximo dele, também vai ser um indício de uma pessoa que vai contar ali no seu indicador de turnover, de pessoa que está saindo da sua empresa para ir para outra. Então, acho que esses são os comentários a respeito desse tema que eu acho que faz sentido. Legal, Paulinho. E tudo passa por comunicação, a gente já falou, e comunicação eu tenho aprendido que é muito mais sobre ouvir e entender, né? E você mesmo tem ajudado a gente aqui na Conceito sobre esse tema, para conseguir traduzir o que aquela pessoa está falando, muitas vezes que vem com ruído, às vezes, né? Porque até mesmo na hora de se comunicar, a gente se confunde, a pessoa se confunde, então você tem que fazer perguntas para validar. E aí entramos nesse tema sobre a evolução da liderança, né? Que a gente passa do comando e controle, que é aquele cara que manda fazer e espera o output, ao líder inspirador. Mas antes de entrar nesse tema líder inspirador, eu queria que você falasse mais sobre essa habilidade, porque para mim é uma habilidade a ser desenvolvida, que é ouvir. Ouvir para entender e não ouvir para responder, que é o que constantemente a gente faz. Qual a importância da escuta ativa, Paulinho? Se você que está ouvindo agora, você tem dúvida se você tem uma escuta ativa ou não, é simples. É só você pensar o seguinte: quando alguém está falando alguma coisa para você, antes que ela termine de falar a frase, você já está preparando a resposta na sua cabeça? Se sim, muito provavelmente é porque você não está praticando 100% a sua escuta ativa, que é de fato você prestar atenção 100% naquilo que a pessoa está falando. Recentemente eu vi um vídeo bem antigo, do Steve Jobs, fundador da Apple. E eu creio que alguns de vocês, até você, Renato, não sei se chegou a ver, que em um evento onde ele estava palestrando, fizeram uma pergunta para ele, e depois que fizeram a pergunta, ele levou 17 segundos aí para responder. E o que acontece é que hoje nós estamos com tanta pressa, nós queremos responder tudo com muita velocidade, porque já quer fazer outra coisa, está tudo muito frenético, que nós não esperamos nem a pessoa falar tudo o que ela pensa. E o grande risco é que se a pessoa não conseguiu te falar exatamente, ou você não conseguiu captar a mensagem dela como um todo, muito provavelmente a sua comunicação vai ser debilitada. Você vai falar coisas que não fazem sentido para aquela situação. Então, para mim, essa é a importância. E quando você ouve de fato o que a pessoa está dizendo, a chance de você conseguir realmente dar uma solução ou responder devidamente é muito maior. E a tecnologia faz isso com a gente, né? Muitas das vezes você está com o celular na sua mão, falando com alguém e falando com outra pessoa ao mesmo tempo, como se nós conseguíssemos fazer as duas coisas com a mesma qualidade simultaneamente, o que não é verdade, já comprovado cientificamente. Dirigir, mesmo falar mulheres, no celular, homens, dirigir, digitar. Porque já foi comprovado pela neurociência que nós não conseguimos fazer duas ou mais coisas simultaneamente com a mesma qualidade de foco. Então, claro, você até faz duas coisas ao mesmo tempo, mas não é com o mesmo foco. E aí é o ponto. Se você está no seu celular falando com alguém e ao mesmo tempo conversando com outra pessoa, é como se você estivesse dividindo sua atenção em dois, 50% para cada. Não vai ter a mesma qualidade e a mesma eficiência. Então, esse é o cuidado. E aí eu queria dar um toque a mais aqui sobre a questão de comunicação, Renato. Nós falamos no episódio anterior sobre a habilidade do líder sobre se comunicar independente do canal, ou seja, por telefone, SMS, Sim. que quase não se usa mais, WhatsApp e especialmente videoconferências. Algumas pessoas acham que se você está numa videoconferência, não necessariamente você precisa abrir a câmera ou coisas assim. E aí eu sempre busco, nos treinamentos e palestras que eu ministro, provocar a pessoa sobre o quanto que aquela conexão
tende a simular uma conexão real. Se você fecha a câmera, basicamente, se você estivesse no presencial, é como se você estivesse falando com uma pessoa sem olhar no olho dela. Uhum. Se a gente for falar de forma muito simples, porque para mim é até pior. Porque você talvez nem tá ali. Necessariamente você tá com a atenção em outro lugar. Se você não abre a câmera, mais facilmente você desvia o foco. Então, como nós estamos falando de gerações e gerações cada vez mais entranhadas na tecnologia, mais é importante a nossa habilidade ser desenvolvida no quesito comunicação em diferentes áreas. Olhar para a câmera, falar no microfone, saber como escrever de acordo com a linguagem daquelas pessoas, saber em que lugar que eles estão. Por exemplo, as gerações mais novas hoje, eles estão no TikTok, né? E confesso que eu praticamente não uso TikTok, eu acredito que você também não, mas é uma geração que está muito ali. Será que não seria importante nós pensarmos, pelo menos entender como que funciona o mecanismo do TikTok e que tipo de negócios são feitos lá dentro? Né? Até porque mais gerações uma estão vez, vindo né, com tendências diferentes. Paulinho, se a gente quer entender do cliente também, como a gente fala, eventualmente, se a pessoa for tão cega para não querer o bem do colaborador, ela vai querer pelo menos vender mais, né? E Sim. se você não faz isso, esse entender as pessoas, você não vai conseguir comunicar com o seu cliente daqui a 10 anos, né? Onde ele está, exatamente, as avenidas que ele passa. Então, eu acho que é importante a gente abrir a mente para estar presente. Eu confesso que eu tive bastante dificuldade, inclusive, em adaptar a minha linguagem para um cenário de uma empresa de tecnologia. Porque é muita imagem, o pessoal usava abreviações, GIFs e tudo mais. Cara, e dá uma sensação que a gente estava em brincadeira, né? Não parecia que era exato. sério, né? Eu confesso que não é o que eu quero desenhar, né? Não é o que a gente acha. Eu não acho que esse é o principal ponto, até porque existem exageros, mas eventualmente uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Quando a gente está usando o LinkedIn, por exemplo, Paulinho, para nos comunicarmos, a diferença entre um texto e um texto com imagem, ou um texto com bullet points. Então é importante a gente saber que existem maneiras de aprimorar a nossa comunicação e não somente na letra, né? E usando os recursos que a gente tem. E seguindo nessa linha de escutativa e quais são os papéis do líder, né? Existe uma expectativa muito alta sempre em figuras de liderança. E a gente falou muito sobre as pessoas são diferentes, momentos diferentes, idades diferentes. E aí passa pela liderança personalizada. O que você entende, Paulinho, por liderança personalizada? Eu acho que tudo começa na escutativa, como a gente falou, de entender, de fato, quais as pretensões daquele profissional, né? E muitas das vezes o seu liderado cai ali no seu time sem necessariamente ter passado pelo seu crivo, pelo seu filtro. E aí você vai ter que entender o perfil e tudo mais, porque naturalmente as empresas acontecem, são dinâmicas e os times se movimentam, né? Então, acho que para mim, o primeiro começa de fato com a conversa franca entre os dois, entender quais são as aspirações, colocar com clareza quais são as metas e objetivos do departamento, necessariamente da empresa, para onde quer ir. E aí, com isso, a gente consegue fazer com que minimamente as pessoas se inspirem na liderança. E, claro, eu sou muito a favor da liderança pelo exemplo. O líder que fala que tem que ser educado e ele é mal educado com todo mundo, ele não tem o mínimo de credibilidade para que as pessoas o sigam, né? Então, eu acho que isso é um ponto bem relevante quando a gente fala de liderança por inspiração. Eu lembro muito bem de líderes que eram muito bons e que eu me espelho até hoje, que passaram pela minha carreira. E tem alguns que eu lembro também com muita clareza de como eu não quero ser. É claro que nós aprendemos de qualquer forma, mas os que inspiram são aqueles que vêm na minha memória e falam, poxa, eu quero ser igual a essa pessoa. Isso, para mim, basicamente é isso. Legal, cara. Eu também acredito muito nisso. Eu acredito na liderança personalizada. Não é papo de empresa de tecnologia, né? Não é assunto novo. Pelo contrário, as grandes empresas,
as maiores empresas do mundo têm feito isso há muito tempo, né, Paulinho? Eu lembro Sim. ali do choque de realidade que foi quando eu saí da indústria automotiva, e já estava bem atrasada nesse quesito, e eu entrei na indústria farmacêutica para participar de um time de transformação Lean. E aí, quando você fala do Lean, fala ali do coaching, né? Entra o coaching, que já é muito feito, a gente chama até o de kata no japonês, né? O entender a pessoa e não dar as respostas para ela, fazer ela resolver o problema, ela chegar nas soluções, isso vale para tudo. E aí eu saí de falar com o meu líder uma vez por ano, que ele era, até ele, eu acho engraçado, porque na época, Paulinho, ele achava que ele tava assim, era, sabe, muito acima da média, porque a empresa não tinha ainda um programa institucionalizado de feedback. Então, uma vez por ano, ele sentava com os colaboradores e dava um feedback. Cara, eu fiquei 1 ano trabalhando igual um cavalo, achando que eu tava fazendo tudo certo. Chega no final do ano, esse cara vai me dar o feedback. Eu fiquei, pô, meu feedback todo mundo tá recebendo. E aí o feedback foi muito aquém do que eu esperava. Por quê? Tudo que eu tava fazendo, embora eu estivesse fazendo o meu melhor, não era, sob o ponto de vista dele, o que eu deveria fazer. Então, eu perdi o chão. E aí eu me sinto... eu lembro da sensação que é quando você recebe um feedback e ele é uma surpresa. E entrando já nesse tema, a importância do feedback pro líder e pro liderado. O feedback não é algo que acontece uma vez no ano para eu fazer uma avaliação porque a empresa está pedindo. Nem porque eu preciso preencher uma lacuna, eventualmente é uma conversa de 10 minutos, às vezes. Né? O feedback ele é importante para você falar se a pessoa está seguindo o caminho ou se não. Se ela está atingindo os objetivos ou não. E mais do que isso, né, Paulinho? Todo feedback ele tem que gerar planos de ação. E aí, mais uma vez, a gente está falando de uma geração que está entrando aí, geração Z, ansiosa, né, que eventualmente tem grandes expectativas. E aí você fica 1 ano sem falar com esse cara. Como que funciona esse tipo de coisa, né? E não se limita à geração Z. Eventualmente a pessoa chega, ela não sabe nem como funciona o mercado de trabalho e você vai ter que... Eu lembro do professor que falava, desce do balão. Professor Marcos de ar. Desce do balão, cara. Você não é pejorativo, mas você não é isso tudo ainda, cara. O cara chegou ontem e já quer ser gerente amanhã. Isso tá acontecendo demais pela ansiedade. Então, os porquês isso não acontece? Porque você tem, mais uma vez, a imagem lá do flow. Se eu te der esse desafio hoje, sem te preparar, a gente vai te gerar uma situação de ansiedade, preocupação e apatia. Ou apatia. Então, é preciso comunicar. E aí, a gente tem os feedbacks positivos, que são para reforçar os comportamentos, né, Paulinho? A gente faz muito com os filhos, né? Eu faço muito também. Sim. Mas tem o feedback de desenvolvimento. Eu costumo falar de desenvolvimento do que falar feedback negativo. Porque todos nós temos pontos a desenvolver. E aí você traz também uma perspectiva sobre esses são os meus gaps. Enquanto eu não cobrir esses gaps aqui, eu não tô pronto para a próxima cadeira. Não que eu não vou errar, né? Tô promovido só quando eu vou ser perfeito? Não. Mas existem gaps a cobrir. E disso sai um plano de desenvolvimento. E aí, lembrando do estágio, eu sentava praticamente toda semana com o meu supervisor. E aí, um problema acontecia em campo, não era delargado. A gente fazia sessões ali de, poxa, para entender o que eu não estava compreendendo daquela demanda, e ele me direcionava. Não fazia o trabalho por mim, mas me direcionava. Então, acho que parte do feedback também é direcionar, dar direção. E aí a gente tem diferentes modelos, né? Modelo Grow, modelo XPTO. Eu acho que o modelo aqui não é maior do que o executar. Então, se você está vendo aqui o podcast, se você não faz feedback com a sua equipe, leia um pouquinho, né? Antes, para não chegar pegando as pessoas pelo pescoço. Inclusive, a gente pode depois passar um pouquinho ali. Tem no nosso site alguns materiais, mas chama a gente pode ajudar com literaturas. Mas eu acho que é um ponto
um dos pontos mais relevantes, Paulinho, sobre o liderar, essa liderança inspiradora. O que você pensa sobre isso e também sobre os riscos do feedback mal aplicado, como foi a minha situação? Sendo breve, tá? Eu gosto sempre de trazer à tona o significado das palavras, porque como nós falamos muito em termos em inglês, que o mercado exige isso, mas feedback, para quem nunca tem, acredite, tem gente que nunca nem ouviu falar. Basicamente é uma conversa franca que você vai ter com a pessoa falando do que ela fez de bom e o que ela precisa melhorar no âmbito profissional. A gente está falando de temas profissionais. E em casa, como você falou que pratica com os filhos, é da mesma forma, é uma conversa franca do que foi bom e o que precisa ser melhorado, né? Basicamente isso. E quais são os riscos de um feedback mal aplicado? Eu dei o exemplo aqui de que eu lembro de bons líderes e maus líderes, obviamente, pelos comportamentos que eles tiveram comigo. Nosso cérebro ele tem uma habilidade muito grande de memorizar as coisas quando envolvem emoção. Então, sempre que você lembrar de alguma memória, é porque provavelmente houve uma emoção nela, seja ela feliz ou não, tá? Foi uma emoção. E um feedback mal aplicado, você vai primeiro gerar uma memória muito ruim para aquela pessoa. Tanto é que se você tem uma memória ruim de algum líder, foi provavelmente por um feedback mal aplicado. Você não vai dar a oportunidade da pessoa aprender e melhorar, de fato, e vai desengajar. O que seria desengajar? É fazer com que essa pessoa desanime da vida mesmo ali dentro daquela empresa, né? Falando do âmbito profissional. Então, quando você, como líder, aplica um feedback ali de qualquer forma, ou não é profissional o suficiente, sem se preparar, sem dados, só, é porque eu acho tal coisa, que é um grande risco, ou generalizando, vai fazer com que essa pessoa comece a olhar para fora. Acho que, né? Acho que você poderia fazer mais pela empresa. Exatamente. Com base em quê, né? Com base em quê? Onde? Em qual atividade? Em qual entrega? Qual entrega que não foi boa o bastante? O que era o modelo? Exatamente, mas é isso, cara. Já estamos chegando no finalmente de novo. Olha como estado de flow, tá vendo? Como o tempo passa voando. Exatamente. Então, caminhando aí pro final, Paulinho. Vamos falar um pouquinho sobre essa releitura, né? Sobre como o trabalho tem se transformado, né? E quais os desafios daqui para frente. Na verdade, acho que principalmente sobre esse ponto. Onde as empresas devem colocar energia daqui para frente, dado todo esse cenário que já está montado e ele muda a todo momento. Onde você acha que a gente deve colocar mais energia como gestor, como empresa, para que essas gerações elas sejam integradas e a gente consiga extrair o melhor delas? Eu poderia dizer aqui alguns pontos principais. Obviamente, tecnologia, deixamos bem em evidência que inteligência artificial, eu acho que é um ponto que a empresa tem que olhar para isso. Agora, falando de pessoas e gerações, que é o ponto principal aqui da nossa conversa. De fato, pessoas. Então, você ter a preocupação sobre o desenvolvimento pessoal dessas pessoas é profissional. E coloque aí já incluso saúde mental, porque isso faz parte das empresas que são bem-sucedidas, aquelas que se preocupam com o seu colaborador, não só no que eles entregam, mas o como eles estão vivendo a vida deles, tá? Porque isso interfere também na qualidade na entrega. E a educação dessas pessoas. Então, a gente fala de educação no sentido de possibilitar que essas pessoas aprendam coisas novas, fomentem o desenvolvimento delas. E, para mim, as empresas que olharem para isso vão continuar perenes no mercado, como a gente falou. Empresas que não olharem para isso correm um sério risco. Aí essa, claro, é a minha visão. E se você tem algo a acrescentar ou discorda de alguma coisa, também pode comentar aqui embaixo. Excelente, excelente. Eu também penso da mesma maneira, Paulinho. Para mim, tudo passa pelas pessoas, pelo desenvolvimento das pessoas. Então, você pode ter a melhor máquina, o melhor equipamento, a melhor inteligência artificial, o melhor computador, a melhor cadeira, o melhor refeitório. Se você não tiver cuidado com a pessoa ali, se você não entender, se a sua liderança não sentar com os seus liderados, não tiver conversas abertas, não tiver esse espaço, vai ser cada vez mais difícil. Problemas sempre existirão. A complexidade ela é uma oportunidade, né? Então,
para quem souber lidar com esses desafios, com certeza vai se destacar. E a gente está aqui para ajudar vocês nesse caminho. Então, se você gostou, comente aí o que você achou. Se você discordou também, fique à vontade para trazer a sua perspectiva para a gente. E é isso, acho que conseguimos passar ali por todos os pontos que a gente planejou, né, Paulinho? Mais uma vez agradecer você pela participação. É isso que agradeço. Eu acho que esse assunto vai dar o que falar bastante, então em algum momento a gente volta a falar sobre isso. Talvez sobre temas correlatos, né, sobre tecnologia e tudo mais. Mas fique ligado você aí no Executores Podcast. Em breve a gente aparece de novo aí com mais novidades. Tá bom? Paulinho, com certeza. Obrigado. Nós não somos os donos da verdade, né? Mas é isso aí. Não somos os donos da verdade. Eu acho que só falta esse ponto aqui que eu gostaria de falar. Aqui trouxemos um bate-papo, então, claro, trouxemos diversos pontos de vistas que nós temos, né, de vivência, do que temos como repertório, e a discussão acho que é sempre bem-vinda. Não existe uma regra escrita na pedra ali, ao qual não podemos contestar, e é assim que a gente gosta de fazer, é assim que faz as empresas irem para frente, e é como nós praticamos aqui também na Conceito. Então, obrigado para você que ficou até aqui também. E, Renato, obrigado aí pela oportunidade, pelo papo, foi muito bom. E, de fato, ficamos aí no estado de flow, né? O tempo voa nesse caminho de flow que a gente passa aqui, falando de coisas que a gente gosta. E que a gente se encontre em próximos episódios aqui, com muito mais conteúdo, conhecimento, e que as pessoas realmente aproveitem desse conteúdo aqui para eles. Valeu, obrigado. Até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.